Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. No capítulo 3 do livro de Jó. Desculpa, no capítulo 4, o versículo é o 3. Jó 4, versículo 3. Eu não vou me delongar nas minhas palavras hoje, mas eu quero meditar aqui com os irmãos dentro desse texto. E antes da gente ler, na verdade, deixa eu fazer algo que seria aqui no final, mas para que a gente fique livre aqui no final, nós estamos recebendo novos irmãos aqui na nossa igreja, como membros, né? E é uma alegria para nós. E eu quero apresentar ele para os irmãos e apresentar também a igreja para eles e fazermos essa oração que nós temos o costume aqui de fazer. Queria pedir o Wesley mais a esposa, cadê eles? Vem aqui, por gentileza. Também o Juan mais a Silvana, sobe aqui, por favor. Juan mais sua esposa. A irmã Nilva não veio, né, Laís? Não deu para ela vir. A doutora Jaqueline está aí também? Não estou vendo, procurei? Não, né? Glória a Jesus. Faltaram essas duas. Sobe aqui, por gentileza. Nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida desses novos irmãos que passam a integrar o corpo do Senhor Jesus aqui neste lugar. Glória a Jesus. Eu acho que pode ficar um pouco melhor essa glória a Deus. Amém. Sintam-se abraçados pela igreja. Inclusive o Wesley, mas a esposa já está até trabalhando aqui, né? Já está até frutificando aqui, né? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Juan e Silvana, uma alegria poder receber vocês. A Silvana, para quem não sabe, inclusive, ela é filha aqui do pastor Toninho, né? Da irmã Gil, e é uma alegria recebê-los. Você pode ficar sentado como você está, eu só quero pedir para que você direcione a sua mão para eles aqui. E o evangelista Daniel vai estar nos dirigindo nessa oração, abençoando os irmãos, e também para que eles possam ser bênção aqui neste lugar. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está, Senhor Jesus querido, esses casais que a partir de agora farão parte dessa família, Senhor. Meu Deus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre eles, que eles sejam abençoados nesse lugar, mas também sejam abençoadores, ó Pai. É o que te pedimos, ó Senhor, e que essa família venha crescer a cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dos Teus filhos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Jó 4, a partir do versículo 3 que a gente vai ler. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que tem ensinados a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam. E os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a sua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Amém. Irmãos, existem muitos momentos da nossa vida, e não são poucos momentos, em que a gente encontra às vezes sem força para prosseguir. Quem de nós que aqui está nesse ambiente, que nunca se sentiu desanimado, frustrado no caminho? E muitas vezes, Deus na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos usa como ponte, como canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu não sei você, mas por diversas vezes, e eu não vou colocar no passado porque isso é algo contínuo, por diversas vezes eu oro por pessoas, eu ministro na vida de pessoas, eu abençoo pessoas, eu aconselho pessoas, quando eu mesmo, na minha própria limitação, me encontro desanimado. E é o Espírito Santo que faz isso. Mas existem momentos em que, no nosso desânimo, na lida diária da nossa vida, a gente se encontra sem força para caminhar. Esse momento aqui da vida de Jó era isso que estava acontecendo. Nós conhecemos a história de Jó, que era um homem muito rico. E Deus permite que tudo que Jó tinha se perdesse pelo caminho. Foi o próprio propósito de Deus para testar a fidelidade de Jó. A palavra do Senhor vai nos dizer que por ele permanecer, mesmo na provação, ele permaneceu fiel a Deus. No final da vida dele, Deus deu tudo em dobro para Jó. Tem alguém comigo? Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas nesse momento, ele estava desanimado. Aqui ele estava recebendo um conselho de um amigo dele chamado Elifaz, no desânimo ali da vida de Jó. Mas irmãos,
o que a gente deve fazer em momentos que em outras oportunidades Deus nos ajudou ou Deus nos deu força para ser um ânimo para alguém, mas em um dado momento nós nos encontramos desanimados. O que a gente deve fazer? Porque em muitos momentos aquelas palavras que nós usamos para ajudar alguém, aquela oração que a gente fez para alguém, ela mesmo não é útil na nossa vida. Ela não tem poder no nosso desânimo. E a gente se encontra talvez em uma posição parada, estática. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando nós encontramos ou esperamos no Senhor, e esperar no Senhor, irmãos, existe uma grande dificuldade de compreensão por parte de muitas pessoas que estão paradas na vida, e a gente pergunta, como é que está tal projeto? Eu estou esperando no Senhor, e a pessoa, na verdade, em um sentido natural, em um sentido humano, fisicamente falando, ela está simplesmente assentada, sem fazer nada. Esperar no Senhor é um esperar em movimento. Quando Isaías vai falar, aqueles que esperam no Senhor, não é alguém que está esperando que as coisas vão cair do céu para que Deus possa renovar a sua força. Não é pessoas que estão paradas, não. São pessoas que estão em movimento e a partir do estar em movimento, encontram em Deus um renovar das suas forças, uma nova compreensão, um novo ânimo da parte de Deus. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, aqui através da palavra de Elifaz, que ele usa aqui, olha, você já ajudou tantas pessoas que estavam caídas, mas agora você mesmo está prostrado. E por quê? É aquele assunto que eu acabei de dizer. Porque na maioria das vezes as munições, as armas que nós ajudamos outras pessoas a vencerem os seus próprios desânimos, elas não vão ter efetividade no nosso desânimo. E aí a gente precisa encontrar nessa hora uma decisão. E isso, irmão, ninguém pode tomar por você. Na verdade, né? Como a própria palavra do Senhor vai nos dizer, através das palavras de Jesus, na verdade vos digo, que talvez alguém pode chegar-se em você e dar o melhor conselho acerca de um desânimo, de uma posição que você esteja vivenciando. Mas se você mesmo não decidir mudar de vida, não vai acontecer as coisas. Você pode ser aconselhado, vamos pegar um assunto que acontece, é recorrente em muitas famílias. O seu casamento está passando por uma situação. Você é aconselhado, Deus te direciona na palavra dele. Você às vezes ora, Deus coloca um sentimento de você ir lá no seu cônjuge, pedir perdão. Mas se você mesmo não tiver uma decisão, nada vai acontecer. Você vai encontrar parado. Se Jó não tivesse colocado uma decisão de ser fiel a Deus, ele teria voltado atrás no seu voto que ele tinha feito pessoalmente com Deus, de ser servo do Senhor. Aí, irmãos, o que a gente precisa entender aqui através dessa palavra sobre vencer o desânimo, é que mais cedo ou mais tarde, talvez existem pessoas aqui que, dentro de uma normalidade essa noite, glória a Deus se você está assim, não está desanimado. Eu queria falar o contrário, mas nós somos seres semelhantes. Assim como Jó, assim como Elias também, que ficou desanimado, nós somos iguais, somos semelhantes. Então, hora ou outra, você vai encontrar um desânimo na vida. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi enfático em dizer que no mundo nós teríamos só bênção. Que a gente teria aflição. E é justamente nas aflições que o desânimo bate na porta do nosso coração. E infelizmente, na vida de muitos crentes, ele tem encontrado espaço. Pessoas que estão em Cristo, nós somos seres humanos, mas não devemos agir assim. Pessoas que estão em Cristo têm abrido a porta do seu coração para o desânimo e encontrado uma posição de ficar parado em sua caminhada com Deus. Irmão, o desânimo, ele só tende a aumentar quando ele não é combatido da maneira certa. Quando nós não decidimos fazer de forma diferente, a ter aquela mesma decisão que o filho pródigo, quando ele sai da casa do seu pai, ele pega os bens, gasta nos seus próprios prazeres. A palavra do Senhor vai dizer, Jesus contando aquela parábola, que em um momento ali ele cai a ficha, ele cai na real e vê o que estava vivenciando. Aí ele toma uma decisão, eu me levantar-ei e irei ter com o meu pai. O grande problema das pessoas é que em momentos de desânimo da sua vida, elas fazem justamente o contrário, elas se afastam de Deus.
elas entram dentro de uma caverna. Eu gosto, irmãos, do texto que Tiago vai nos escrever, o homem chegou, no capítulo 5, versículo 17, que Tiago vai dizer que Elias, ele era semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos prazeres, às mesmas necessidades e às mesmas frustrações que eu e você passamos. Mas ele orou com fé e o céu se abriu no momento que ele orou. Quando ele ora a primeira vez, Deus fecha o céu. E por quê, irmãos? Porque ele teve fé no seu coração. Ele não aceitou a condição natural que ele poderia estar inserido. Só que Elias, em um determinado momento da vida dele, ele foi tomado de forma integral. Não foi só parte de Elias, mas todo o Elias foi tomado pelo desânimo. E interessante que foi logo depois dele ser usado por Deus. A palavra do Senhor vai nos narrar em 1 Reis, capítulo 19, que Elias sobe a um monte chamado Carmelo, para combater os falsos profetas de vários ídolos que tinha ali, 850 profetas que tinha, e Deus usa Elias ali naquele momento para fazer fogo, irmãos. A gente tem que ter muita fé para acreditar nisso. Eu acredito, a minha fé me acredita. Quem mais está comigo? Quem mais está comigo, irmão? Me ajuda aí. Eu creio que fogo caiu do céu. Agora pense você orar e Deus mandar fogo do céu, irmão. Chover fogo do céu. Talvez esse é o ápice do ministério de alguém. É o ápice do ministério. A autoridade na vida de Elias foi tão grande que ele ora a Deus, ele clama a Deus e Deus atende a oração e manda fogo para dizer: eu sou na vida de Elias. Eu sou com Elias. Ele não serve a um Deus que não tem poder, um Deus frustrado, não. Ele serve ao Senhor dos senhores, ao Deus verdadeiro. Está aqui a prova disso. Aí por um momento, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foge para o norte de Israel. O Monte Carmelo se encontra no centro-sul de Israel. Só para você se localizar geograficamente. Num vale, na verdade no início de um vale, que chama Jezreel, que vai ser justamente o vale que vai acontecer a guerra do Armagedon. Alguns conhecem esse vale como Vale do Megido, mas lá no início dele, ao pé do Monte Carmelo, chama Vale de Israel. Elias sobe lá, isso acontece, e porque ele mata os profetas que eram todos alinhados ali, à visão que Jezabel tinha, Jezabel fala para Elias: Elias, você matou os meus profetas, os profetas dos deuses que eu sirvo, agora eu vou te matar. A palavra do Senhor vai dizer que Elias foge. E eu acho interessante que a palavra do Senhor vai dizer que ele foge para salvar a própria vida. Eu vou encurtar a história para a gente não se delongar nas palavras, mas ele foge para salvar a própria vida. Num dado momento ele se esconde em uma caverna, lá no norte, no sopé, no pé do monte conhecido da Bíblia como Monte de Deus. Chama-se Monte Hermon. Monte Hermon. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer que ele se esconde ali naquela caverna, e Deus se aparece ali, se apresenta para ele, dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele naquele momento diz: olha Deus, eu não sou mais digno de viver, eu sou semelhante, eu não sou diferente dos meus pais, eu sou semelhante a eles, então tira logo a minha vida. Mas o interessante, irmãos, é que por que se Elias fugiu para poupar a própria vida, por que agora ele estava falando para Deus: Deus, tire a minha vida? O desânimo que vem na vida de Elias foi tão grande, que ele naquele instante pede para o próprio Deus: olha, tira logo minha vida, porque eu não tenho razão para viver. Eu imagino Deus ali conversando com Elias naquele instante, dizendo para Elias: Elias, era melhor você ter ficado perto de Jezabel, ela teria feito esse serviço, não precisava de eu te matar aqui, ela já teria te matado lá onde você estava. Mas voltando, irmãos, um pouco, ou seguindo adiante na história, anos depois, nesse texto que Jesus fala: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras? Em todos os momentos nós vamos ter desânimos na nossa vida. Vamos ter. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não pode controlar as circunstâncias externas, mas o seu ânimo interno, ou seja, aquilo que está dentro de você, você pode controlar através de uma palavra: decisão. O que eu e você e o que o Espírito Santo está direcionando para o seu coração e para o meu coração aqui nessa noite, é justamente para a gente compreender o desânimo que muitas vezes sobrevém contra a nossa vida, mas não somente para identificar ele e fazer um cronograma do que está acontecendo, não. Porque tem gente que é especialista disso, né? Faz uma planilha do que está acontecendo, né? Especialista em planilha. Mas não é só para isso. É para que a gente possa romper com o desânimo e viver algo novo da parte de Deus.
Irmãos, eu sou adepto da ideia e prego sobre isso, que o melhor de Deus já veio em Cristo Jesus e o melhor ainda será na eternidade. Mas a palavra de Deus, aquela que nós cremos, e acabamos de falar que nós cremos nela, ela mesma vai nos apresentar princípios para que ainda nessa vida nós possamos ser homens e mulheres abençoados aqui nessa terra. Homens e mulheres que não são envergonhados pelas circunstâncias que são enfrentadas, mas pela fé são engrandecidos através do nome do Senhor Jesus, para uma nova dimensão, para uma nova estatura em Cristo Jesus. Mas é necessário uma decisão. Jesus fala sobre isso, tem de bom ânimo. O ânimo depende da sua própria decisão. Eu imagino Jesus dizendo aqui, em outras palavras, olha, não vai depender de mim fazer brotar dentro de você um ânimo novo. A partir do momento que eu e você recebemos a Cristo, irmão, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A partir daqui, tudo o que acontece é fruto de uma decisão. Você pode escolher andar com a sua cabeça baixa. Você pode escolher todos os dias se fazer vítima de tudo que acontece. Você pode todos os dias escolher aguardar o rancor, a mágoa de alguém, e isso vai gerar desânimo no seu coração. Ou você pode escolher no seu coração perdoar e seguir em frente, sabendo que Ele já perdoou todas as minhas transgressões. E quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Quem sou eu para não perdoar minha esposa, o meu filho, o meu pai, a minha mãe? Quem sou eu? É uma decisão. E tudo isso, irmão, vai fechando o nosso coração. E muitas vezes a gente passa a ser uma lata de lixo emocional ambulante, com desânimo no nosso coração. Elias estava assim. Elias vai para uma caverna porque ele já não vê outro lugar. Deus não levou Elias para a caverna. A palavra do Senhor vai dizer que nesse caminho que ele vai subindo para o norte de Israel, eu nem vou pegar no meu esboço essa noite. A palavra de Deus vai dizendo que quando ele vai subindo, ele caminha por 40 dias. Na verdade, ele para um tempo, Deus dá comida para ele, ele se alimenta. Aí Deus acorda ele ali através de um anjo, ele se alimenta de novo e com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Imagina isso, irmão. Na verdade, Deus ali brotou uma força tão sobrenatural em Elias, que naquele mesmo texto de 1 Reis 19, a gente vê que depois que ele desce lá do Monte Carmelo, Acabe sai na frente e vai para uma determinada cidade de carro. Acabe, rei de Israel, rei de Judá, da parte sul de Israel. Ele sai de carro e Elias vai a pé correndo, e a força foi tão sobrenatural de Elias, que ele corre na mesma velocidade que um cavalo. Algo sobrenatural, tem que ter muita fé também para acreditar nisso. Mas isso aconteceu, está lá no texto bíblico. Mas aí, irmãos, quando ele chega lá no norte, 40 dias depois, a força que Deus havia dado para Elias não era para que ele se escondesse dentro de uma caverna, mas para que ele continuasse cumprindo o ministério dele. Não era para ele se esconder nas suas frustrações pessoal, muito menos no seu desânimo. Porque a frase de Deus é muito enfática para Elias em dizer: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu não queria que você viesse para cá. O que é que você está fazendo escondido aí, se lamentando? Tira a minha própria vida. Sabe, irmãos, há algumas posturas na vida de Elias que nós aprendemos, e talvez a principal dela, na própria palavra de Elias. Elias vai falar para Deus: Deus, eu não sou diferente dos meus pais. Olha só, talvez o maior, por favor, você que não está olhando para mim, olha, porque eu e você muitas vezes nos pegamos nisso aqui. A maior dificuldade das pessoas hoje é lidar com a comparação. Elias era uma pessoa presa no estigma da comparação. Ele se comparava, quer dizer, eu não sou melhor do que a geração passada. Ele está falando isso para Deus. Eu não sou melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Irmão, todos eu e vocês, todos que estão aqui, todos nós, temos acesso às redes sociais, e lá, vidas são expostas. Tem gente que, inclusive, expõe até demais as suas vidas ali naquele lugar, né? Expõe demais, inclusive até o que não precisa ser mostrado, né? Inclusive, aquilo que deve ser mostrado somente na intimidade do marido ou da mulher, ali tem homem ou mulher mostrando aí para o mundo todo ver. Não é para isso, né? Mas aí a gente passa a olhar a vida de gente que pinta, ou melhor dizendo, faz uma caricatura de uma vida perfeita, e só Deus sabe. Só Deus sabe da podridão daquela pessoa na intimidade. E a gente começa a se comparar com aquela pessoa. E muitas vezes, gente que está do nosso lado, por que aquela pessoa está vivendo isso? Eu não sou diferente da minha geração, eu não sou diferente daquelas outras pessoas, e eu não posso viver outra coisa nova. O desânimo de Elias, inclusive, naquele instante fez ele perder a fé. Aquela pessoa que havia feito a oração, e Deus mandou o fogo do céu, e perdeu a fé.
Elias está falando isso para Deus em outras palavras: eu não posso ser diferente dos meus pais, eu não sou diferente deles. A comparação hoje, irmãos, tem entulhado sonhos. A comparação hoje tem entulhado projetos. E eu cheguei aqui essa noite, e não tenho vergonha em falar isso, justamente para edificar a sua fé. Está aqui uma mulher que é testemunha disso. Só Deus sabe o ânimo que eu entrei aqui essa noite. Só Deus sabe. Mas o Espírito Santo já está me animando aqui essa noite. Ele está aqui para te animar também, irmão. Eu não sei qual é a situação na caminhada do ânimo da vida que você esteja. Eu sei, porque o Espírito Santo está queimando aqui dentro da minha alma. Tem ânimo da parte de Deus aqui para você essa noite. Tem uma nova jornada para você se alimentar na presença de Deus e caminhar mais um pouco, ser frutífero mais um pouco, confiar mais um pouco, colocar a sua fé em ação, porque Deus vai fazer chover fogo do céu sobre a sua vida. E Elias se pega nesse método de comparação. E é interessante, irmãos, que às vezes muitos de nós estabelecemos algumas coisas como meta na nossa vida. Esse é o meu alvo. E nem Deus mesmo mandou a gente estabelecer aquilo como meta, mas porque a gente não alcançou, a gente se frustra. Elias não somente estava desanimado porque Jezabel estava procurando matar ele, ou porque ele se via como seus pais, como a geração anterior, mas ele também estava desanimado porque ele havia estipulado na sua mente algo que nem mesmo Deus queria e não alcançou aquilo. E tem tantos de nós que aqui estamos, que muitas vezes arquitetamos projetos, bolamos um plano sem sequer perguntar a Deus. E como Deus não tem aquela vontade para nós, a gente fica frustrado: ah, Deus não me dá, mas Deus não tem isso para você. Você colocou muita força em algo, mas Deus não tinha isso para você. E o erro é seu, porque você não parou um minuto para ouvir a voz de Deus. Igreja do Senhor, qual que é o tempo que você está gastando na presença de Jesus? Qual que é o tempo que você está tendo comunhão com Deus, irmão? É impossível as coisas darem certo na sua vida e você manter-se animado se você não parar um minuto para perguntar: Deus, qual que é a sua vontade? Qual que é o seu querer? Eu não estou entendendo, mas a minha mente está aberta para ver a sua visão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele tem sempre algo novo, mas o ânimo, ele é individual, e depende de uma decisão. Talvez a grande questão, para a gente encerrar, na vida de Elias, que a gente precisa começar a colocar em prática na nossa vida, é que em momentos que nós pensamos estar fracassado, que já acabou para nós, são nesses momentos que Deus se revela em uma brisa suave. A palavra de Deus vai nos dizer que quando Elias sai de dentro dessa caverna, que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Ele sai para fora da caverna. E às vezes, irmãos, muitos nós nos colocamos a nós mesmos dentro de uma caverna emocional. E talvez esse seja o maior perigo nosso, de se isolar. Irmão, você não é autossuficiente. Eu disse lá no início que Deus nos fez seres semelhantes, e como semelhantes eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Deus. Não pense que a sua vida, porque talvez você tenha um recurso financeiro, essa inclusive uma grande frustração das pessoas, se apegam demais no seu poder aquisitivo, e isso passa, irmão. Se o ladrão vem e rouba, ou se a economia dá uma girada, acabou. Mas pessoas não passam dentro do tempo que Deus estipulou para elas viverem. É muito melhor nós nos apegarmos em Deus, e a graça de Deus sempre vai se manifestar através das pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor. Eu vou repetir isso: a graça de Deus, ela sempre vai se manifestar na nossa vida através das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Então não anule as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Não anule a liderança que muitas vezes Deus tem constituído sobre a sua vida.
Deus vai dar o direcionamento, e ali Elias se fecha dentro daquela caverna e passa a viver isolado. Mas o isolamento não é a saída para você vencer o desânimo. Às vezes a gente acha que eu não vou conversar com ninguém, eu vou ficar aqui no meu mundinho que vai ser muito melhor, eu vou ser muito mais próximo porque eu vou caminhar sozinho, não vou depender de ninguém. Não faça isso, não faça isso. Deus te fez com algo chamado dependência, e enquanto você achar que você é autossuficiente, as coisas não vão caminhar para você. A priori, aos seus olhos pode até caminhar, mas lá na frente vai dar errado, porque eu e você dependemos um dos outros. Dependemos. Essa inclusive foi uma das mensagens principais que o apóstolo Paulo vai trazer, inclusive para a igreja de Corinto, uma igreja que achava que era autossuficiente. Suportai-vos uns aos outros em amor, amai-vos uns aos outros, ajudai-vos uns aos outros. Essa mensagem. E aí voltando, quando Elias sai daquela caverna, a palavra do Senhor vai dizer que ele vê o fogo, e Deus não estava lá. A palavra de Deus diz que ele vê um vento muito forte passando pela fenda da rocha, e Deus não estava lá. Ainda ele vê um terremoto acontecendo, e Deus também não estava lá. Mas de repente, uma brisa bem suave, calma e tranquila vem sussurrando nos ouvidos de Elias. E ali Deus estava falando com ele o que ele deveria fazer. O que isso significa para mim e para você, irmãos? Que nós precisamos parar, voltando ao que eu disse agora há pouco, para ouvir o que Deus quer falar comigo e com você. A gente precisa, irmãos, sair aqui desse culto essa noite, um culto de ceia, um culto que, mais uma vez eu repito, que a gente precisa analisar a nossa conduta diante de Deus, como está a nossa vida diante de Deus, mas decidir no nosso coração, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a ser diferente na presença do Senhor Jesus. Eu vou começar a buscar mais a Deus, porque quanto mais perto eu estiver de Deus, menos o desânimo vai estar no meu coração. Quanto mais perto essa verdade estiver encravada dentro da minha mente, menos lugar o desânimo vai ter no meu coração. Nós precisamos voltar, irmãos, à essência do Evangelho, que é ter vida com Deus. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Só é possível a gente vencer o desânimo voltando à palavra de Deus. Só é possível a gente vencer um desânimo tendo um tempo de oração a sós com Deus. Só é possível vencermos o desânimo quando a gente aquietar qualquer tipo de ruído que possa estar dando interferência na minha comunicação com Deus. E aí sim, eu vou ter força para vencer o desânimo. Através da minha vida com Deus. Falando com Deus. Através de uma decisão no nosso coração. Mais uma vez eu repito o que Jesus diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque vocês não podem controlar as circunstâncias externas. Você não controla a economia do seu país, muito menos mundial. Você não controla o governo, você não controla a mente do seu patrão, que hora ou outra pode te mandar embora. Você não pode controlar nada externo, nada externo está sob o seu controle. Às vezes você acha que está, não está no seu controle. Mas você pode controlar tudo internamente dentro de você. Você pode. Deus já te outorgou o Espírito Santo de Deus, irmão. Sobre você existe autoridade da parte de Deus. Aleluia. Não, irmão, me ajuda a adorar a Deus aqui essa noite. Sobre você existe autoridade da parte de Deus. Existe autoridade da parte de Deus dentro de você. Não é algo que é brotado por um ser humano, mas é a própria fonte do Deus vivo que jorra no seu interior. Que jorra no seu interior. Uma palavra ainda, enquanto o homem de Deus constituído sobre a sua vida, enquanto seu pastor e homem de Deus aqui pregando para você. Como eu disse, é a decisão que vai nos fazer vencer o desânimo. E existe uma prática para isso. Talvez nós, quando somos desanimados, a primeira coisa que a gente deixa de fazer é estar aqui na igreja. Irmão, essa vida de comunhão, ela não é importante, ela é essencial para a vitalidade sua e minha. Não existe vida fora do corpo. Se você amputar o seu membro, ele vai apodrecer no chão. Mas se você estiver integrado ao corpo, vai ter vida em você. Eu acho interessante que quando o salmista vai escrever o Salmo 133, ele vai falar sobre unidade. E lá na unidade, o Senhor Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Só encontra vida, só encontra ânimo se nós caminharmos em unidade.
Talvez esse é o grande problema de muitas pessoas. Acham, não, eu não preciso estar integrado nesse sentido, então eu posso viver minha vida sozinho. Não. Sabe aquela frase, aquele ditado que uma andorinha só, ela não faz verão? Assim é na minha e na sua vida. Eu e você sozinho não temos a bênção de Deus. A bênção de Deus habita sobre a unidade. E é assim que a gente vai vencer o desânimo. Através de uma decisão, ouvindo a voz de Deus e sempre acreditando que há uma oportunidade de viver algo novo com Deus. O seu ministério, a sua vida, por completo, imagine qualquer área nesse instante da sua vida, não acabou, irmão. Existe vida em você, existe fôlego. Se tem fôlego, há uma nova oportunidade da parte de Deus. Então decida que essa noite, se você entrou desanimado em algum assunto da sua vida, que talvez se a gente usa até aquela expressão, já entreguei para quem? Já entreguei para Deus. Quando a gente fala isso é porque a gente nem mesmo já confia mais, né? Mas se a gente entregasse na mão de Deus, enquanto nós ainda tivéssemos fé, as coisas seriam bem diferentes. Não deixe para entregar na mão de Deus quando você já perdeu a fé. Não. Há uma oportunidade de você viver algo novo, irmão, aleluia. O Espírito Santo comunica em corações aqui essa noite. Há a oportunidade de você viver mais intimidade com Deus, de usufruir de um ministério que você ainda não tem na presença de Deus, de ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. E enquanto você abençoa outros, Deus abençoa você, e quem ganha com isso é o reino de Deus, aleluia. Que Deus dê você graça, que Deus dê você compreensão e visão para tomar uma decisão de vencer o desânimo através dessa decisão. Eu quero convidar os nossos auxiliares, diáconos e diaconisas, para entrar com os elementos da ceia nesse momento.